Agora que a gente sabe como projetar o ganho L, então, que determina a dinâmica do erro de observação, a gente tem que fazer uma certa discussão sobre como escolher essa dinâmica do erro, né? Então a gente sabe que a gente pode, se o sistema for observável, a gente pode alocar os autovalores da dinâmica do erro em qualquer lugar. Agora a gente vai se perguntar em qual lugar fazer isso. Para fazer isso, vamos fazer uma discussão baseada no exemplo de um motor DC, tá? A gente tem aqui o mesmo sistema que a gente está trabalhando, só que agora com dados reais de um motor, tá? Esse motor, então, ele tem autovalores já alocados em malha aberta, né, que eles são, na verdade, 0.98, que é, obviamente, o autovalor mecânico, e 0.53, o autovalor elétrico, né? Então, normalmente a parte mecânica é muito mais rápida que a parte elétrica de um sistema, tá? O modo elétrico é mais rápido que o modo mecânico. Então, esse daqui é um exemplo do motor em malha aberta, tá? E nesse motor em malha aberta foi aplicado um degrau. Tá, então, não existe nenhum controle aqui, não existe nenhuma realimentação para controle. Foi aplicado um degrau de 12 volts, que é a tensão nominal desse motor, e ele começa a girar e em mais ou menos 5 segundos ele está lá na velocidade nominal, que é um pouco abaixo de 35 radianos por segundo. Para isso, está passando por ele uma corrente um pouco abaixo de 0,5 amperes. O que a gente vai fazer agora? Então, vamos fazer dois observadores e vamos ligar os observadores depois de um tempo de funcionamento. Tá, o primeiro observador de estados, a gente alocou os dois autovalores em 0,8. Então, o meu sistema está funcionando. No momento 2 segundos, eu ligo o meu observador com condições iniciais 0. A gente vê que a dinâmica dele é mais rápida que a do motor, né? Então, em meio segundo, o erro de observação já é 0, como vocês estão vendo, né? Praticamente 0. E ele faz o que é desejado. Agora, obviamente, esse 0,8 é arbitrário. Então, eu posso colocar 0,5, por exemplo. E a gente vê que se os nossos autovalores estão em 0,5, a convergência é muito mais rápida. Isso aqui ficou quase um degrau convergindo para a posição real da velocidade e aqui para a posição real da corrente. A pergunta que a gente se faz, obviamente, é então por que eu não coloco esses autovalores em 0 e faço com que em um passo de amostragem a gente já tenha convergência, né? O que limita a escolha desses autovalores? Quando a gente estava falando de controle, então, a gente viu que o que limita uma dinâmica muito rápida, normalmente, é a saturação que todo atuador tem, né? Para o meu sistema se comportar de uma maneira rápida, ele tem que ter uma entrada de controle muito alta. Isso normalmente bate na saturação. Então, eu tenho um torque limitado que eu posso aplicar, ou eu tenho uma tensão limitada que eu posso aplicar, ou qualquer coisa que é limitada no mundo real. Mas, nesse caso, a gente está falando de um algoritmo, né? Então eu não tenho nenhum limite no algoritmo que eu estou aplicando. Qual que é o problema aqui então? Por que eu não posso colocar esses autovalores em 0? O que acontece, na verdade, é quando a gente tem ruído na medição, tá? Então foi adicionado aqui nesse exemplo ruído, isso aqui é uma simulação, mas foi adicionado ruído, tá? E a gente quer ver agora o que acontece quando eu tenho ruído nessa medição. Então, o que tem ruído é só a minha velocidade, claro que é o sensor medido, né? E a gente vê que se eu coloco os autovalores em 0,5, eles convergem rapidamente, mas a minha estimativa vai estar corrompida por ruído também, como vocês estão vendo aqui. E a estimativa da corrente também vai estar corrompida por ruído, tá? Agora, se eu faço o observador um pouco mais lento, vocês podem ver que o ruído ele não tem tanta importância nesse caso, né? Na verdade, esse sistema ele começa a funcionar também como um filtro, né? Porque essa aqui é a posição real da velocidade, o valor real da velocidade. E o valor medido está corrompido por ruído e o valor estimado está mais próximo do real do que o valor medido, na verdade, por causa do ruído, né? E a mesma coisa acontece na corrente, a gente vê aqui que existe uma redução do valor do ruído, tá? E aqui fica mais claro o que eu estava falando antes. Vocês podem ver que nesse caso da esquerda, a nossa estimativa está, na verdade, filtrando, inclusive, o ruído, né? Por isso que às vezes os observadores são também chamados de filtros, como eu falei antes, o filtro de Kalman é um exemplo. Como é que ele faz para fazer essa filtragem, né? Acontece que ele é baseado no modelo também, né? E, obviamente o modelo não tem ruído, então a gente pode utilizar as equações do modelo para eliminar esse ruído. Basicamente, uma dinâmica rápida ela exige um valor alto do ganho L, né? Então vocês podem ver que quando os autovalores estão em 0,8, os nossos ganhos são menores do que quando eles estão em 0,5, né? A diferença aqui ela é muito grande, né? Como esse ganho L está multiplicando a variável y, ele está multiplicando o sensor, né? o sinal que vem do sensor, ele acaba também amplificando o ruído. Então o valor alto de L vai amplificar o ruído.
Obviamente que uma dinâmica muito lenta pode comprometer o desempenho do observador, né? Então eu não posso ter um observador que demora mais tempo para se acomodar do que o sistema. Nesse caso ele não vai servir para muita coisa, um observador tão lento assim, né? Esses são os dois limites que a gente tem que trabalhar, né? Um limite é como é que eu faço para não amplificar ruídos, e o segundo limite é como é que eu faço para o observador ser rápido o suficiente para que ele tenha alguma utilidade. Então sempre que a gente está trabalhando na engenharia, pessoal, a gente tem que procurar os limites do nosso projeto. Tá? Qual que é o limite superior e qual que é o limite inferior. Sempre vai ter que existir isso, né? Basicamente, no caso de observadores, esses limites eles são determinados pelo sensor, né? Quanto melhor for o nosso sensor, mais rápido a gente pode fazer o nosso observador. O melhor, nesse caso, quer dizer o quê? Né? Além do nosso sensor ter que ter uma medida que ela por si só ela é rápida, né? Então ele tem que pegar as variações do meu sistema, essa medida ela também não pode ter muito ruído. Né? Esse é o fator determinante na escolha do L para a gente fazer um projeto bom de observadores de estado. Vamos ver umas extensões agora, o que mais que a gente pode fazer com observadores, além de essas coisas simples em sistemas lineares.